Fala galera, beleza? Tudo bom? Eu sou o professor Araújo, esse é o Física Faz Sentido e nesse vídeo a gente vai resolver juntos a prova da Unicamp 2022, primeira fase, questões de física. Eu estou aqui com as versões QX e a gente vai pegar os exercícios que caíram nessa prova, que começaram lá na questão 57. O que eu achei da prova para começar? Achei uma prova bem feita, uma prova bem escrita, muito bem elaborada. Muitas questões voltadas para a temática da gravitação ou da exploração espacial, mas não foi um tópico, um assunto que caiu, que foi abordado em várias questões, na verdade só em uma questão, que a gente tinha gravitação mesmo. E, para minha surpresa, não caiu nada de ondulatória. Caiu uma questãozinha de ótica bacana, bem conceitual. Aliás, a prova teve questões conceituais, questão de simples leitura de gráfico, como a gente vai ver. Foi uma prova legal, com um nível de dificuldade que eu acho que é de médio para fácil. Fácil não, nível médio, acho que seria uma boa classificação. Mas uma prova que faz jus ao que o Unicamp espera dos candidatos. Boa capacidade de leitura e interpretação, principalmente. Vamos lá, vamos começar a resolver essa prova aqui, ó. Olha só, ele fala pra gente que em 2018 a NASA lançou a sonda Solar Parker com o objetivo de estudar o Sol. Para isso, ao longo de suas órbitas, a sonda se aproximará gradativamente da estrela, coletando dados a cada passagem. Em abril de 2021, a Solar Parker fez a sua oitava aproximação, atingindo dois novos recordes de artefatos realizados pelo homem: maior velocidade e máxima aproximação do Sol. Aí vem a questão 57. Uma sonda viaja a uma velocidade de módulo constante, igual a 5 vezes 10 a 5 km por hora. Achou um dado aqui no enunciado? Já grifa. Na verdade, tem duas coisas para a gente grifar aqui, ó, duas coisas importantes. Primeiro, velocidade de módulo constante. Segundo, 5 vezes 10 a 5 km por hora. Aproximadamente a velocidade atingida pela sonda em abril de 2021. Tangenciando a superfície da Terra ao longo da linha do Equador. Em uma hora, aproximadamente, quantas voltas que a sonda dá em torno da Terra? Então ele quer saber quantas voltas que a sonda daria em torno da Terra em uma hora se ela estivesse tangenciando a superfície da Terra ali na altura aproximada do Equador. Tá, ele deu para a gente também o raio da Terra. A gente tem que pensar que o raio da Terra dá para a gente a circunferência da Terra ao longo do Equador, que seria a distância percorrida em uma volta. Então eu vou colocar aqui, ó, ΔS de uma volta, distância percorrida em uma volta, é igual a 2π vezes o raio da Terra, 2πr, que é a circunferência. E isso vai ser igual a 2 vezes 3, porque ele mandou usar π igual a 3, multiplicado por 6 vezes 10 a 3 km. 6 vezes 10 elevado a 3 km. Ah, o Araújo não tem que passar para metros? Não tem que passar para metros, por quê? Porque ele deu para a gente a velocidade em km por hora, então a gente vai deixar assim mesmo. Agora, fazendo a continha, 2 vezes 3, 6, vezes 6, 36, a gente tem um ΔS aqui, ó, a distância percorrida a cada volta, igual a 36 vezes 10 a terceira, 36 vezes 10 elevado a 3 quilômetros. Agora, se essa sonda viaja a 5 vezes 10 a 5 quilômetros em uma hora, quantas voltas que ela vai dar na Terra em uma hora? O ΔS, a distância percorrida por essa sonda em uma hora, é, como a própria velocidade diz, 5 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. E aí você pode resolver o problema com uma regrinha de 3. Da seguinte forma: se uma volta corresponde a 36 vezes 10 elevado a 3 quilômetros, n voltas corresponderão
a 5 vezes 10 elevado a 5 quilômetros. Faltou o quilômetro aqui em cima. E aí esse número n, o número de voltas, vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a 5 dividido por 36 vezes 10 elevado a 3. Para facilitar a sua vida, você pode colocar aqui ó, o 5 vezes 10 a 5 como 500 vezes 10 a terceira. Você vai falar, Araújo, por que você faz isso? Porque se eu trocar aqui o expoente, colocar 500 vezes 10 a terceira sobre 36 vezes 10 a terceira, esse 10 ao cubo eu posso cortar. Ó. Cortei em cima e embaixo. E aí sobra 500 dividido por 36. Olha as alternativas que você tem. 83, 30, 14 e meio. Galera, 500 é mais do que 360, ou seja, mais do que 10 vezes 36. Só que é menos do que 20 vezes 36. Se você olhar para os números, você vai ver que a única resposta possível dentro das alternativas é 14. Então, o número de voltas só pode ser aproximadamente 14 e a alternativa correta é a alternativa C. E você vai falar, mas você não precisa fazer a conta? Olha, num caso como esse, não, porque as alternativas são tão diferentes entre si que a única possível dentro das contas que a gente está fazendo só pode ser 14 mesmo, alternativa C. Então, fechamos aqui o nosso primeiro exercício da Unicamp 2022. Vamos dar um sorriso. Aê, um pontinho já pra gente. Segue para o 58. E só para classificar, esse primeiro exercício foi de cinemática, né? Agora o 58, que é o de gravitação, fala assim, ó. A força gravitacional exercida pelo Sol sobre uma sonda solar Parker, sobre a sonda solar Parker, tá difícil de ler esse negócio, né? É porque não é uma sonda solar chamada Parker, é uma sonda chamada Solar Parker. Beleza, tem módulo dado por F do Sol, né, força do Sol, igual a Gzão, constante gravitacional, vezes Emão, vezes Eminho sobre R quadrado. Sendo Gzão igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 Newton metro quadrado por quilograma quadrado, a constante gravitacional universal. Emão igual a 2 vezes 10 a 30 quilos é a massa do Sol, Eminho a massa da sonda e R é a distância entre a sonda e o centro do Sol. Deixa eu grifar aqui os dados que ele deu. Então, ele deu para a gente a equação da força gravitacional, deu a constante gravitacional, a massa do Sol, e aí fala o seguinte, ó. Sendo R igual a 1 vezes 10 a 7 km, aproximadamente a distância atingida pela sonda em abril de 2021, qual é o módulo da aceleração gravitacional do Sol na referida posição? Aqui você tinha duas formas de resolver. Bom, antes dá uma olhadinha nas alternativas, é sempre importante a gente ver como as alternativas são diferentes entre si aqui. 6,7 vezes 10 a menos 29, 1,34, 9,8 e 2 vezes 10 a 10. Esse 9,8 é da Terra, né? A gravidade da Terra. Podemos descartar? Não, ainda não. Calma. De quais duas formas que você pode resolver esse problema? Bom, a primeira é lembrando que o módulo da aceleração gravitacional de um astro de massa m é igual a Gzão Emão, sem eminho, Gzão Emão, sobre R ao quadrado. Parece a do campo elétrico, né? Pois é, mas é campo gravitacional. A gente tem ali constante gravitacional multiplicado pela massa do astro dividido pela distância até o centro dele ao quadrado. E você pode perguntar, Araújo, mas e se eu não lembrasse dessa equação? Bom, você pode lembrar que a equação que ele deu da força gravitacional é o peso, né? O peso é a força gravitacional, então fica massa vezes gravidade, que é a força gravitacional, igual a Gzão, Emão, Eminho, sobre R quadrado. Essa foi a equação que ele deu. Aí você corta Eminho de um lado com Eminho do outro e pronto, você chegou na equação da aceleração gravitacional. E aí, galera,
O lance é substituir os valores e fazer as contas, ó. A aceleração gravitacional vai ser igual. Cadê o valor que ele passou? 6,7 vezes 10 a menos 11. Multiplicado pela massa do Sol. 2 vezes 10 elevado a 30. 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. Repara que está tudo em unidades do Sistema Internacional. Dividido pela distância ao quadrado, 1 vezes 10 a 7 km. Agora você tem que tomar cuidado, porque na constante gravitacional, vou grifar aqui, ó, reparem que a gente tem metro, tá vendo? Como é Newton metro quadrado por quilograma quadrado, esse quilômetro aqui do R tem que ser passado para metros. Então, ao invés de 1 vezes 10 a 7, eu tenho que colocar 1 vezes 10 a 7 vezes 10 a terceira, que vai dar 1 vezes 10 a 10. Então, tudo aqui, ó, dividido por 1 vezes 10 elevado a 10 ao quadrado. Aí, a gente faz a conta. 6,7 vezes 2 vai dar 13,4. 13,4 vezes 10 elevado a quanto? E só por curiosidade, deixa eu passar já aqui nas alternativas. Olha a alternativa B. Olha a alternativa B. Vê se a gente vai chegar nela ou não. Lá em cima a gente tem 10 elevado a menos 11 com 30. Menos 11 com 30 dá 19. Aí aqui embaixo eu tenho 10 vezes 2, 20. 10 elevado a 19 sobre 10 elevado a 20 vai dar 10 a menos 1. E 13,4 vezes 10 a menos 1 é igual a 1,34 metros por segundo ao quadrado. Olha que show! Maravilha, hein? Então a nossa alternativa correta é a alternativa B. Tá aí a alternativa B de belezinha. Mais um sorriso feliz de quem está gostando da prova da Unicamp. Então tá. Ó, aproveita e deixa seu joinha já aqui, hein? Se inscreve no canal também. Não esquece não. Vamos aqui para os 59 e 60. Em abril de 2021, faleceu o astronauta norte-americano Michael Collins, integrante da missão Apollo 11, que levou o primeiro homem à Lua. Enquanto os dois outros astronautas da missão, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, desceram até a superfície lunar, Collins permaneceu em órbita lunar pilotando o módulo de comando Columbia. Que dó, hein? Já pensou, você vai até a Lua, chega lá pertinho, mas não pode descer. Só os camaradas que descem e você fica lá pilotando o módulo. Cara, esse foi quase famoso, né? Mas vamos lá. A órbita da Columbia era aproximadamente circular e o módulo da aceleração gravitacional na órbita era de 1,4 metros por segundo quadrado. A força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional exercida pela Lua, ou seja, massa vezes gravidade. Repara, olha que legal a prova da Unicamp. Voltando na questão anterior, ele deu pra gente a força gravitacional, G mão M sobre R quadrado. E na questão seguinte, ele disse que essa mesma força, né, olha aqui, ó, força gravitacional é dada por M vezes G. Então, se você conseguisse ligar as duas questões, você chegaria nessa equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha que levou a gente até a equação da aceleração gravitacional, do campo gravitacional. Lindo isso da Unicamp, né? Então, o poder de leitura aqui é fundamental. Beleza, então a força resultante centrípeta é exercida pela força gravitacional massa vezes gravidade. Sendo o módulo da velocidade do Columbia 1.600 metros por segundo, qual foi aproximadamente o período t da órbita? Tá, essa aqui é uma questãozinha que já exige que você lembre algumas equações da mecânica. Por exemplo, força resultante centrípeta. Vamos lembrar aqui, ó. A força resultante centrípeta, ou componente centrípeta da força resultante, é igual à massa do corpo vezes a velocidade dele ao quadrado, dividido pelo raio da órbita.
ou da curva que o corpo está fazendo. E aí, reparem que a gente tem essa força igual a m vezes g, né? Então, segundo o enunciado, a massa vezes a gravidade nessa órbita é igual a m vezes v quadrado dividido por r. Aí a gente vai poder cortar a massa dos dois lados, não é? A gravidade ele deu 1,4, a velocidade ele deu 1.600, a gente vai conseguir encontrar o raio da órbita. Então vamos encontrar esse raio, ó. O raio da órbita vai ser igual a velocidade ao quadrado dividido por g, que é igual a quanto? Velocidade 1.600, deixa eu grifar aqui em cima, que eu esqueci de grifar, pronto. 1.600, ou 1,6 vezes 10 a 3 ao quadrado, dividido pela gravidade, 1,4. Maravilha! E aí você pode fazer as contas, né? Pode fazer aí o 1,6 ao quadrado vezes 10 a terceira ao quadrado dividido por 1,4, ou como você ainda não chegou no resultado, não é isso que a gente quer, você pode deixar só assim indicado, para deixar para fazer as contas depois, caso seja necessário. Eu prefiro deixar sempre para depois, porque eu acho que conta é um negócio que foi feito para a gente errar. Então, quanto menos conta a gente fizer, melhor. Vamos lembrar, o que ele pediu para achar mesmo? Ele pediu o período, né? O período da órbita. Olha aqui, ó, determina o período t da órbita. Como que a gente vai achar agora o período? Caramba! Período dá para relacionar com velocidade usando movimento circular. Velocidade v é igual a 2πr sobre t. Lembra dessa? Aí você isola o período e vai ficar período t igual a 2π sobre v, resolver bonitinho, multiplicado pelo raio. Substituindo os dados que a gente tem, vai ficar 2 vezes 3 vezes 1,6 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado, dividido pela velocidade. Opa, aqui faltou dividir por 1,4, né? Dividido pela velocidade, que é 1,6 vezes 10 elevado a 3 ao quadrado. Oba, repara o seguinte, ó. Esse 1,6 10 a terceira que está dividindo aqui, a gente pode cortar com esse quadrado aqui, não preciso fazer essa conta. Olha que maravilha. Agora vai sobrar um período t igual a 2 vezes 3, 6, vezes 1,6 vezes 10 elevado a terceira, dividido todo mundo por 1,4. E aí já dá até para a gente olhar os resultados possíveis. A gente vai ter quanto aí? Aproximadamente 7.000 horas, né? 7.000 segundos. E aí 7.000 segundos a gente tem cada hora com 3.600 segundos, lembra disso? Então isso vai dar, já dá para ver a resposta, né? Vai dar 2 horas. Mas 6 vezes 1,6 vai dar 9,6, né? Então 9,6 vezes 10 elevado à terceira dividido por 1,4. 1,4 vezes 5 dá 7, vezes 6 vai dar 8,4. Então, isso aí dá um pouquinho menos do que 7, né? Um pouquinho menos do que 7. Vou até arredondar aqui, ó, para 6,9, ou 6,8 mais ou menos, vezes 10 elevado a 3 segundos. E aí, se a gente fizer a continha depois, a gente tem que dividir esse tempo por 3.600 para chegar em horas. Então vai ficar
Período igual a 6,8 vezes 10 elevado a 3, dividido por 3,6 vezes 10 elevado à terceira. E, finalmente, esse período vai dar, aproximando, dando aquela aproximada bonita, 6,8 por 3,6, está muito mais próximo de 2 horas. Então, pode ver que a resposta também, a pergunta dele, inclui a palavra mágica aproximadamente. A alternativa mais próxima que a gente tem do nosso resultado é 2 horas, alternativa B. Legal? Então, ó, esse exercício um pouquinho mais puxado conceitualmente, por quê? Ele exigia que você lembrasse, primeiro, da equação aqui da força resultante centrípeta, e segundo, que você soubesse relacionar a velocidade com o período da órbita. Mas chegamos, faltou daquele sorriso no final. Alternativa B, sorriu. Aê! E vamos para a questão 60. Questão 60. A viagem desde Colômbia até a superfície da Lua foi realizada no módulo lunar Eagle, formado por 2 estágios, um usado na descida e outro na subida. A massa seca do estágio de subida, ou seja, sem contar a massa do combustível, que é quase totalmente consumido na viagem de volta, era 2.500 kg aproximadamente. Considere que o módulo da aceleração gravitacional seja aproximadamente constante e dado por g igual a g-orb igual a 1,4 metros por segundo ao quadrado, desde a superfície lunar até a órbita do Colômbia, que se situava a uma altitude de 110 km. Vamos grifar os dados que ele deu: massa, a aceleração gravitacional e a altitude da nave. Qual é a variação de energia potencial gravitacional do estágio de subida? Massa seca que reencontra o Colômbia na viagem de volta. Vamos lá, variação de energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, vamos, caneta, escreve, energia potencial gravitacional pode ser escrita como mgh, onde m é a massa do corpo, g é a aceleração gravitacional e h é a altura medida até uma certa referência, até um ponto de referência. Se a gente tomar a superfície da Lua como nossa referência, então a energia potencial gravitacional da sonda seria 0 na superfície da Lua, do módulo, né, seria 0 na superfície da Lua, e para achar a variação de energia potencial gravitacional é só achar a energia potencial gravitacional final, que é igual a m vezes g vezes a altura dessa órbita. Quanto que vai dar isso? Massa 2.500 kg, 2,5 vezes 10 elevado a 3. Gravidade 1,4 metros por segundo ao quadrado. E a altura 110 km, tem que passar para metros, 110 vezes 10 elevado a 3. Essa energia potencial gravitacional final durante a subida é igual a 2,5 vezes 1,4 vezes, deixa eu escrever bonitinho, vai ficar assim, ó, 2,5 vezes 10 elevado a 3, multiplicado por 1,4, e esse 110 a gente pode escrever como 1,1 vezes 10 elevado a 5. Galera, 2,5 vezes 1,4 vai dar quanto? Vai dar 2,5 mais 1, então vai dar 3,5. 3,5 vezes 1,1 vai dar 3,85. Essa energia potencial gravitacional final é igual a 3,85 vezes 10 elevado a 8, que é 3 mais 5. Joules, porque estamos falando de uma energia. Já que a energia potencial gravitacional inicial, vou escrever aqui até, ó. Energia potencial gravitacional inicial na superfície da Lua, que a gente tomou como referencial, é igual a 0.
A variação final menos inicial é 3,85 vezes 10 elevado a 8. Então, a variação da energia potencial gravitacional final menos inicial é 3,85 vezes 10 elevado a 8 joules. Alternativa C. Bonito, C de sabedoria. Dá um sorrisinho e está feita mais uma questão. Seguimos na prova. Olha só o que apareceu aqui agora, ó, potência. A figura a seguir mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se a panela, uma resistência elétrica aumenta a temperatura da tigela contendo arroz e água até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida por evaporação e absorção pelo arroz, a temperatura da tigela volta a subir, o que é detectado por um sensor e a panela é então desligada. A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica na forma de calor é de 400 watts, constante durante todo o cozimento. Quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida? As respostas estão todas em quilojoules e aí a gente tem que ver, né, o que esse gráfico está dizendo para a gente. Acompanha comigo aqui, ó. Reparem que na primeira parte do gráfico, de 0 até 10 minutos, a gente tem uma elevação da temperatura da água e do arroz junto. Quando chega em 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, a temperatura permanece constante, o que significa que a água entrou em ebulição. Durante a ebulição não tem mudança de temperatura. E aí, como ele disse, quando termina de ferver toda a água, ou quando ela é absorvida pelo arroz, você tem uma nova elevação de temperatura, tá aqui, ó, nesse ponto. E aí o sensor vai entrar em ação e desligar a panela. A potência da panela, a potência elétrica é 400 watts, e ele quer saber quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida. Ou seja, desde o instante t igual a 0 até o instante t igual a 30 minutos. Vamos lá. Energia, galera, a energia consumida é igual à potência do aparelho multiplicada pelo tempo em que ele permaneceu ligado. Essa energia consumida vai ser então igual a 400 watts multiplicado pelo tempo 30 minutos. Acontece que watt é a mesma coisa que joule por segundo, é unidade do sistema internacional. Então esse tempo tem que ser multiplicado por 60 para que a gente possa ter o tempo em segundos e a energia final em joules. Cuidado com as unidades de medida. Então a gente vai ficar como aqui, ó, 4 vezes 10 elevado a 2, multiplicado por 3 vezes 10 elevado a 1, multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6, 72. Então, a gente tem uma energia de 72 vezes 10 elevado a 2 mais 1, 5 joules. Só que as respostas estão em quilojoules. Então, como que a gente passa para quilojoules? A gente tem que mudar aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Opa, aqui 5. Peraí que... Olha só, da onde que 2 mais 1 dá 5, rapaz? 2 mais 1 dá 4, né? 72 vezes 10 elevado a quarta. Ai. E vocês nem para me avisar, né? Beleza. Então vai ficar 72 vezes 10 à quarta, ou 720 vezes 10 elevado a 3. E esse 10 elevado a 3 aqui equivale ao prefixo K, quilo.
milhares. 720 quilojoules, 720 milhares de joules. 720 kJ, quilojoules. Coisa linda. Questãozinha direta, onde tinha que usar uma equaçãozinha simples, que é importantíssima saber para a Unicamp, e que envolvia também uma leitura do gráfico e interpretação do texto, né? Uma questão bem cara de Unicamp essa aqui. Bem cara de Unicamp mesmo. Legal, legal, legal. Então vamos colocar aqui a alternativa C. C de sorriso. É ou não é? Só botar um C. Não, C faz isso não. Mas está feito, ó. Então, volta aqui. Vamos para a 62. Questão 62, que fala para a gente que a autoclave, um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão, foi inventada por Charles Chamberlain, a pedido de Louis Pasteur. Ó, que chique, hein? Meu inglês e meu francês. A figura a seguir mostra a curva da pressão máxima de vapor de água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões do lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida. Do lado direito, a água está na fase de vapor. Então, eu vou até pintar aqui. Reparem que a água está na fase líquida aqui, do lado esquerdo. Estou pintando aqui de azulzinho. Aqui, fase líquida. E do lado direito, ela está no estado de vapor. Então, aqui, ó, estou pintando de cinza o estado de vapor. O que ele fala agora? Nos pontos sobre a curva, as fases líquida e de vapor coexistem. Então você pode ter líquido e vapor ao mesmo tempo. A pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é de 3 atm, 3 atmosferas. Se toda a água está na fase de vapor, olha aqui, ó, toda a água está na fase de vapor. O que se pode dizer sobre a temperatura θ? Dado uma atmosfera corresponde a 100 kPa. Na dúvida, até copiei 2 vezes aqui, ó, de novo. Na prova só tinha uma, eu copiei 2 vezes aqui, sem querer. Vamos lá, se a pressão é 3 atmosferas e uma atmosfera vale 100 kPa, a gente pode dizer que a pressão dessa autoclave era de 3 vezes 100, 300 quilopascals, não é pascais, é pascals. E eu vou marcar no gráfico essa pressão. Vamos ver aqui no gráfico onde está esse 300. Ó, 300 quilopascal está aqui. E a gente vai fazer deixa eu pegar um lápis mais grosso aqui para ficar mais fácil. Olha aqui, ó, 300 quilopascal. Segue, 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 segue. E aí cheguei aqui no pontinho do 300 kPa. O que equivale a uma temperatura que está aqui, ó, entre o 130 e o 135, né? Porque tem o 130, um risquinho, 140, então ali é mais ou menos 133, talvez, 134. O que ele falou mesmo? Que toda a água está na fase de vapor. Olha, se eu estou na pressão de 300 kPa e toda a água está na fase de vapor, quer dizer que ele está se referindo a esses pontos aqui, ó, à direita do pontinho vermelho que eu marquei. Certo? Para esses pontos à direita do pontinho vermelho que eu marquei, a temperatura, meus caros, tem que ser superior a essa que a gente chegou ali, que é mais ou menos 333, né? Aí a gente olha as respostas possíveis. Θ pode ter qualquer valor maior do que 100 graus Celsius? Não. Essa alternativa, ela pode enganar bastante gente, que pensa assim, acima de 100 graus Celsius a água já evaporou, está na fase de vapor porque 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Só que o ponto de ebulição da água depende da pressão. 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água a 1 atmosfera. Como a pressão está mais alta, está em 3 atm, a água não ferve a 100 graus Celsius. Ela vai ferver, como está mostrando o gráfico, a aproximadamente 133. Então a alternativa A está incorreta.
B. Θ, a temperatura pode ter qualquer valor maior que 100 graus e menor do que 133. Não, tem que ser maior que 133. C. A temperatura θ pode ter qualquer valor menor que 100 ou maior que 133. Aí não faz nenhum sentido, né? Menor que 100, maior que 100, quer dizer, menor que 100, não faz sentido. Nem vamos ler de novo. Porque como pode ser menor que 100 ou maior do que 133, não rola. E D. Θ, a temperatura pode ter qualquer valor maior que 133 graus Celsius. Aí sim, temos uma alternativa correta. Então, alternativa D, de Johnson. Prontinho, tá feito. E vamos para 63. Olha só, a Unicamp esse ano não colocou nada de eletrodinâmica, resolveu colocar aqui uma questão de eletrostática. Bacana, bacana. As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do novo coronavírus durante a pandemia da Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas no ar. Considere um campo elétrico uniforme de módulo 4 × 10 elevado a menos 2 volts por metro. E você usa essa máscara, nem sabia que tinha física envolvida nela, né? Tinha um campo elétrico envolvido nessa máscara aí. Então, campo elétrico de módulo 4 × 10 a menos 2 volts por metro em uma região do espaço. A diferença de potencial elétrico entre duas linhas tracejadas paralelas entre si e perpendiculares à direção desse campo elétrico, separadas por uma distância d, conforme mostra a figura a seguir, é igual a quanto? Galera, aqui, ó, qual que é o nome dessas linhas perpendiculares ao campo elétrico? Superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais. Todos os pontos sobre essa linha tracejada têm o mesmo potencial elétrico. Agora, entre duas linhas diferentes, a gente tem uma diferença de potencial U. Diferença de potencial U, que é o potencial dos pontos sobre uma linha menos o potencial dos pontos sobre outra linha. No caso, a gente não sabe quais são os potenciais, nem de uma linha, nem da outra. Mas, como esse campo é um campo elétrico uniforme, famoso CEL, vou até escrever aqui, ó, CEL, campo elétrico uniforme, maravilha. A DDP entre dois pontos é igual ao módulo do campo elétrico multiplicado pela distância medida na direção do campo. O ED, ou EDU, né, dependendo da forma como você escreve, então essa DDP-U é igual ao campo elétrico 4 × 10 a menos 2, 4 × 10 a menos 2, multiplicado pela distância 5 × 10 a menos 6. 5 × 10 elevado a menos 6. O que vai dar 4 × 5, 20. 10 a menos 2 × 10 a menos 6, 10 a menos 8 volts. Então, essa DDP-U é igual a 2 × 10 elevado a menos 7 volts, o que está na alternativa B. B de bola. E aí, olha só, galera, como que é a Unicamp. Eu gosto muito desse vestibular. Você pode falar, ô Araújo, e se eu não soubesse essa fórmula, se eu não lembrasse dessa fórmula, eu não tive no meu ensino médio eletrostática. Então, poxa, eu não tinha chance de resolver essa questão. Tinha. Sabe por quê? Você podia olhar para as unidades de medida. Olha como que ele deu o campo elétrico, ó, volts por metro. Você tem 4 × 10 a menos 2 volts por metro, volts para cada metro. Então, você poderia fazer uma regra de 3 se você quisesse. Se você tem 4 × 10 a menos 2 volts para cada 1 metro,
quantos volts, qual é a DDP, e aí você repararia que as respostas estão em volts, então ele quer saber também uma DDP, uma voltagem, quantos volts correspondem a uma distância D de 5 vezes 10 elevado a menos 6 metros. E se você isolar o U, fizer essa regrinha de 3, você também vai chegar no mesmo valor, 2 vezes 10 elevado a menos 7 volts. Olha só que bacana. Nunca desistam na questão. Se você não lembrar da equação, isso vale para os próximos vestibulares. Se você não lembrar da equação, você vai olhar para as unidades, vai tentar achar a equação, vai tentar dar um jeito. Tem que sair. Às vezes, tudo bem, tem exercícios que realmente exigem um conhecimento prévio e não dá para você simplesmente fazer análise dimensional. Mas tenta, sempre tenta, que nesse caso dava. E aí, finalmente, chegamos no último exercício de física, questão 64, que fala assim, ó. Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance, né, bonito, na superfície de Marte, mostrou o que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol por refração nas gotículas quase esféricas de água suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva, ou seja, não tem gotículas de água suspensas na atmosfera, né? Portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa. Em relação ao fenômeno da formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que a. O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar. Assim, no interior das gotículas, os raios de luz das diferentes cores se aproximam mais da reta normal, a interface, entre os meios de refração, quanto maior for o índice de refração correspondente à cor na água. Vamos lembrar de duas coisas aqui. Deixa eu fazer um desenho. Desenhar aqui uma gota d'água. Opa! Isso está longe de ser uma gota d'água, né? Vamos lá, tenta de novo. Ah, agora sim. Uma gota d'água esférica. A luz solar incide aqui sobre a gota d'água. Vamos desenhar aqui a luz solar. Incide sobre a gota d'água e aí ela entra na gota d'água sendo decomposta nas cores do arco-íris. Quais são as cores do arco-íris? Vlava-ave. O que significa Vlava-ave? Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Para simplificar a nossa vida, eu vou desenhar só 3 cores aqui. Senão eu vou torrar sua paciência enquanto eu fico me divertindo fazendo o desenho bonitinho aqui. Só mais uma. Um azulzinho. São as 3 cores principais que a gente enxerga, né? Pronto. Vermelho, verde e azul. Por que que as cores se dispersam desse jeito? Porque quando a luz passa do ar para a água, ela sofre uma refração, uma mudança de velocidade. E para cada componente da luz branca, ou seja, para cada frequência, você tem um índice de refração diferente. Então você tem o índice de refração do ar, do lado de fora, e o índice de refração da água, do lado de dentro. O índice de refração do ar é aproximadamente igual para todas as componentes da luz branca, na água já vai mudar um pouco, cada componente tem um valor diferente. E quanto maior for o índice de refração para cada uma das componentes, maior o desvio que ela sofre. E é por isso que a luz se decompõe nas componentes todas do arco-íris que a gente conhece. Agora, o índice de refração do ar é muito parecido com o do vácuo, ou seja, aproximadamente igual a 1. Então, ele é aproximadamente igual a 1. O índice de refração da água ele é maior do que o índice de refração do ar. E o que acontece quando a luz passa de um índice maior para um índice menor, ou de um meio mais refringente para um meio menos refringente? Vamos lembrar da frasezinha famosa da refração. Do mais para o menos afastemos e do menos para o mais aproximais. Lembra desse?
Do menos para o mais, aproximais, ou do mais para o menos, afastemos. Como a luz está passando do índice de refração menor, ou seja, do menos refringente, para o índice de refração maior, para o mais refringente, do menos para o mais aproximais, a luz tem que se aproximar da reta normal à superfície de separação. Reta normal que é super importante na ótica, né? Então tá aqui, ó. Por isso, a alternativa A está errada. B. O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é menor do que o do ar. Já para por aí. Está errado. O índice de refração da água é maior do que o do ar. C. O índice de refração da água para as diferentes cores da luz branca é maior do que o do ar. Ok. Assim, os raios de luz das diferentes cores no interior das gotículas se aproximam mais da reta normal à interface entre os meios de refração. Quanto maior for o índice de refração correspondente, maior for o índice de refração que corresponde à cor na água. Maravilha, é exatamente isso. Então, a alternativa correta é a alternativa C. A alternativa D ainda dizia corretamente que o índice de refração da água é maior do que o do ar, mas estava dizendo também que os raios luminosos se afastam da reta normal, né, à medida que aumenta o índice de refração. Então, quanto maior o índice de refração, mais próximo da reta normal fica o raio luminoso, e a gente tem a alternativa C como correta. Faz uma bolinha bonitinha em volta do C, tá quase bonito, tá valendo, tá feio, mas tá bonito. E é isso. Terminamos a prova. Deu quanto aqui? 40 e poucos minutos? 46 minutos, mais ou menos. Pra gente ir fazendo e comentando tudo mais, tá de bom tamanho, né? Tá aqui, ó, toda a prova bonitinha, feita para você. Espero que você tenha curtido, que você tenha entendido a resolução. Se tiverem dúvidas, meus caros, coloquem comentários aqui no vídeo. E não se esqueçam, deixa aquele seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, porque é super importante para o nosso trabalho. Tá joia? Espero que você tenha feito uma ótima prova, de coração. E agora é pensar na segunda fase. Vai lá, um abraço!